Vamos para mais uma sequência de resolução de exercícios de física. Dessa vez a temática é acústica e ondas estacionárias. Primeiramente, questão de número 1. Na figura estão representadas as faixas de frequências de ondas emitidas por 5 diferentes instrumentos de corda: violino, viola, violoncelo, contrabaixo e violão. Alguns desses instrumentos representados na figura podem emitir ondas sonoras cujo comprimento é igual a 3 metros quando essas ondas se propagam no ar, meio no qual a velocidade de propagação das ondas é igual a 330 metros por segundo. Então, apesar dele estar falando das ondas produzidas por cordas, veja que ele está dando a característica dessas ondas se propagando no ar. Então, ondas sonoras, cujo comprimento é 3 metros, quando se propagam no ar. Então, esse é o comprimento da onda, não na corda, e sim no ar. E a velocidade de propagação no ar, 330 metros por segundo. Como reconhecer os instrumentos? Todo tipo de onda obedece à função de onda. A velocidade de propagação da onda no ar, 330, é igual ao comprimento de onda do ar, 3 metros, vezes a frequência. Então, a frequência da onda no ar será 330 dividido por 3, 110 Hz. Quando a onda passa da corda para o ar, ela muda a velocidade de propagação e muda o comprimento de onda. Mas essa frequência, ela não muda, ela é constante. A mesma frequência de vibração da corda é a frequência que passa a vibrar no ar. Então basta observarmos aqui quais são os instrumentos que estão emitindo 110 Hz. 110 Hz violoncelo, 110 Hz o contrabaixo, 110 Hz emitido pelo violão. Então, estes são os 3 instrumentos capazes de produzir essa onda. Então, violoncelo, contrabaixo e violão, a alternativa, a letra C. Então, bastava analisar a característica dessa onda no ar para reconhecer os instrumentos que conseguem emitir essa frequência. Já no exercício de número 2, a lavadora ultrassônica ou cuba ultrassônica, como a da imagem, é um dos equipamentos utilizados em consultórios e hospitais para a pré-limpeza de equipamentos cirúrgicos e odontológicos. Essa lavadora produz ondas mecânicas com baixa frequência ou ultrassom. Ultrassom, frequência menor que o som audível para o ser humano. Ultrassom acima da frequência audível para o ser humano. Acima, né, de 20.000 Hz, que são transmitidas para uma solução em seu interior. Isso faz com que as moléculas da solução se agitem e, por meio de um processo chamado cavitação, acabem por dissociar as impurezas das superfícies dos materiais submersos na cuba. A imagem da cuba aqui não vai nos ajudar em nada. Sabendo que um valor típico para a frequência de operação dessas cubas é 40 kHz, então nós estamos falando de uma frequência acima de 20.000 Hz. 40 kg é 40 vezes 10 a terceira, 40.000 Hz. E essas ondas se propagam na solução com uma velocidade de 1.480 metros por segundo. A pergunta do exercício, comprimento de onda. Então, mais uma vez, simplesinho o exercício, velocidade, comprimento de onda vezes frequência, 1.480 é igual ao comprimento de onda vezes 40 vezes 10 a terceira, que é a frequência. Então, comprimento de onda, 1.480, dividido por 40 vezes 10 a terceira. Dividir 1.480 por 40, posso cancelar o zero. 148 dividido por 4 será igual a 37. E o 10 a terceira sobe com potência negativa, 10 elevado a menos 3 metros.
Como a resposta está em notação científica, 37 vezes 10 a menos 3, 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Alternativa correta, letra B. Dois exercícios somente pela função de onda. Agora vamos ver aqui o número 3. Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade de fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade usando um elemento transmissor e um receptor colocado sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom, acabamos de falar, uma frequência acima da frequência audível, que é refletido nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movimentando, a frequência e o comprimento de onda aparente do ultrassom refletido, captado pelo receptor, não são iguais ao emitido. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada. Na imagem, nós temos aqui, que o fluxo sanguíneo ele está se deslocando para a direita. Então, o transmissor emite uma onda que é refletida e captada. O efeito Doppler, ele acontece quando existe movimentação entre a fonte sonora e a recepção. Como que o objeto que reflete, ele está se movendo, ele tem uma função aqui de transferir a onda para o receptor. Por isso, no afastamento, nós percebemos uma captação ou uma recepção de uma frequência, então a frequência recebida, ela é maior na aproximação e menor no afastamento. Então a frequência recebida, ela é menor que a frequência emitida. Então, esse é o fenômeno ou efeito Doppler. Na aproximação, recebe-se ou percebe-se uma frequência maior, no afastamento, percebe-se ou recebe-se uma frequência menor. E o exercício explora exatamente isso. Considerando que em determinado momento desse exame o glóbulo vermelho representado na figura esteja se afastando do receptor, a frequência e o comprimento de onda aparentes captado pelo receptor em relação aos valores reais. Então ele vai captar uma frequência menor. Mas como velocidade, comprimento de onda vezes frequência? A frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais para o mesmo meio. Como ele vai captar uma frequência menor, ele vai captar um comprimento de onda maior que o comprimento de onda real. Então, relação, respectivamente, frequência menor, comprimento de onda maior, a alternativa letra A. Fenômeno chamado efeito Doppler. Aí temos aqui uma explicação a respeito, né? Mas está falando exatamente dessa característica. Questão de número 4. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente há um dispositivo que permite controlar o volume do som. E quando a gente fala volume do som, muitas vezes gera uma confusão. Tá aqui, controle de volume. Muito antigo esse aparelho, mas está aqui. Quando mudamos o volume do som, necessariamente altera-se. Então, vamos lembrar que volume não tem nada a ver com o que a gente chama de altura. A altura diferencia o som grave do som agudo e depende da frequência. Então, som grave é um som de pequena frequência, é um som baixo. Um som agudo é um som de grande frequência, é o som alto. Quando eu falo do volume, o volume está associado ao som
fraco, que é um sussurro, ou um som forte, um estrondo muito grande. E esse volume depende da amplitude, porque o volume está associado à energia que a onda transporta. Quanto maior a amplitude de oscilação, mais energia, o som se torna mais forte. Ao aumentar o volume, você está aumentando a amplitude de oscilação do alto-falante. Então, aumentando a amplitude, o som fica mais forte, não mais alto, mais forte. Diminuindo o volume, você diminui a amplitude e o som fica mais fraco. Então, essa grandeza nós chamamos de intensidade sonora, que está associado ao volume. Número 5. O gráfico a seguir representa uma onda sonora que se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo. Eu percebo nessa onda a distância entre duas cristas consecutivas, então o comprimento de onda, 3 centímetros, ou no sistema internacional, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Essa medida é a medida da amplitude associado à intensidade, ao volume. Então, a amplitude de 1 centímetro, ou 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Sabe que o ser humano, em média, consegue ouvir sons de frequência de 20 a 20 mil. E aí ele quer saber sobre essa onda. Lembrem-se que velocidade, mais uma vez, comprimento de onda vezes frequência, a velocidade com que a onda se propaga, o exercício deu no enunciado, 340 metros por segundo, o comprimento de onda de 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, vezes a frequência. Saber se ele vai escutar ou não vai escutar, eu preciso pensar na frequência, que será de 340 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2. 340 dividido por 3 vai dar aproximadamente 113,3. O 10 elevado a menos 2 ele pode subir como 10 ao quadrado Hertz. Tirando da notação científica, se eu andar aqui duas casas, então teremos aqui 11.330 Hz aproximadamente. Então, a frequência dessa onda, ela está dentro da faixa audível. Olha só, nós escutamos sons de 20 a 20 mil Hz. Se ela está abaixo de 20 mil Hz, então ela está dentro da frequência audível. E aí a pergunta é, essa onda sonora, primeiramente, não pode ser ouvida. Está errada. Pode ser ouvida pelo ser humano, pois apresenta uma frequência de aproximadamente 11.300. Eu tinha chegado ali 11.330, depende de quantas casas decimais eu tivesse trabalhando. Então, letra C, tranquilamente, né, seria 11,3 kHz ou 11.300 Hz. Questão de número 6. Suponha que uma fonte sonora com velocidade v se desloca na direção de uma pessoa, como se fosse uma ambulância, né, se aproximando da pessoa. Então, se eu penso aqui a ambulância, né, com a sirene ligada, e ela está se aproximando da pessoa. Acabamos de falar sobre o efeito Doppler. Quando existe um movimento de aproximação, percebe-se uma frequência maior que a frequência emitida. Então, nós temos uma percepção de um som mais agudo. Então, uma frequência maior que a frequência emitida. Este observador também se desloca com a mesma velocidade, no mesmo sentido e direção. Então, olha só, a fonte sonora se aproxima do observador, só que agora o observador ele começa a se mover na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade. Bom, se começou a ter um movimento no mesmo sentido, percebam que agora não tem aproximação.
Se não tem aproximação, não tem mais efeito Doppler, tá? Então, por que que não tem? Tinha efeito Doppler se eu considerasse a pessoa parada e a ambulância, por exemplo, se aproximando. Mas se a ambulância ou a fonte sonora e a pessoa se movem com a mesma velocidade, a ambulância não se aproxima e não se afasta. Então, deixou de ter efeito Doppler, por isso a alternativa correta passa a ser a letra B. Então, enquanto foi falado que a fonte sonora se deslocava com velocidade v na direção de uma pessoa, efeito Doppler. Agora, se essa pessoa também se desloca no mesmo sentido e direção, opa, deixou de ter aproximação, deixou de ter efeito Doppler. Número 7, o berrante, tubo sonoro aberto nas duas extremidades. É um instrumento de sopro utilizado pelos vaqueiros para rebanhar o gado em um determinado local. Ele é considerado um instrumento sonoro com ambas as extremidades abertas, considerando que a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Qual é frequência fundamental? Frequência fundamental correspondente à frequência do primeiro harmônico. É o som mais grave emitido em hertz de um vaqueiro que produz num berrante de 100 centímetros de comprimento. Comprimento do berrante, comprimento do tubo, 100 centímetros ou 1 metro. Quando pensarmos num tubo aberto, nós temos que o modo fundamental ele será estabelecido considerando que nas extremidades abertas se formam ventres. Então, nós teremos aqui que a frequência é N, número do harmônico, vezes V, velocidade de propagação do som, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Então, frequência será 1, porque frequência fundamental é do primeiro harmônico, vezes a velocidade 340, dividido por 2 vezes 1, teremos 340 dividido por 2. Logo, a frequência fundamental será de 170 Hz. Letra B. Todas as outras frequências serão múltiplas de 170 Hz. Então, segundo harmônico, 2 vezes 170 Hz. O quinto harmônico, 5 vezes 170 Hz. E assim sucessivamente. Número 8. A figura mostra uma onda estacionária na corda X de um instrumento musical. Essa corda está fixa nas extremidades A e B. Percebam que aqui se formou um ventre, 2 ventres, 3 ventres, 4 ventres, pontos que a corda vibram. E nós temos aqui os nós, que são pontos que a corda não vibra. Por isso o nome onda estacionária, que você percebe a vibração, mas não percebe propagação. Pelo fato de termos 4 ventres, nós temos a formação aqui do quarto harmônico nessa corda. E essa corda tem um comprimento de 60 centímetros ou 0,6 metro. Considerando a velocidade de propagação das ondas nessa corda, seja 90 metros por segundo, então informação, velocidade 90 metros por segundo, determine o comprimento de onda em centímetros e a frequência em hertz. Bom, eu posso determinar o comprimento de onda simplesmente pelo seguinte: na corda se formou N, número do harmônico, vezes lambda sobre 2. Se nós conhecemos o comprimento da corda, 0,6, é igual a 4 vezes número do harmônico, lambda sobre 2. Simplificando, 0,6, 4 dividido por 2, 2 lambda, lambda, 0,6 dividido por 2, o comprimento de onda na corda é igual a 0,3 metro. Primeira pergunta da letra A respondida. Segunda pergunta. A frequência em hertz.
Se velocidade é comprimento de onda vezes frequência, eu poderia utilizar aquela mesma relação que nós tínhamos utilizado no exercício anterior. Frequência N vezes V dividido por 2L. Poderia. Ou, como eu já tenho um comprimento de onda, a velocidade 90 é igual a 0,3 vezes a frequência. A frequência será 90 dividido por 0,3, uma frequência de 300 Hz. Então, letra A, completamente respondida. Letra B. Outra corda Y desse instrumento possui densidade linear de massa por unidade de comprimento, 6 gramas por metro. E nela, as ondas se propagam com a velocidade Vy. Em outra corda Z, as ondas se propagam com uma velocidade 2 vezes a velocidade de Y. Supondo que todas as cordas desse instrumento sejam submetidas à mesma tração e tenham o mesmo comprimento entre as extremidades fixas, sabendo que a velocidade de propagação das ondas numa corda está aqui a equação de Taylor, velocidade raiz quadrada de tração sobre densidade linear, calcule em grama por metro a densidade linear da corda Z. Então veja que o exercício nos falou que velocidade da corda Z é o dobro da velocidade da corda Y. Então vamos lá. Velocidade de Z é 2 vezes a velocidade de Y. Quer dizer que raiz quadrada da tração sobre a densidade da corda Z é 2 vezes raiz quadrada da tração sobre densidade da corda Y. Se eu elevar os dois membros ao quadrado, então elevando aqui ao quadrado, elevando aqui ao quadrado, cancela a raiz, tração sobre densidade linear da corda Z é igual a 2 ao quadrado, 4, cancela a raiz com quadrado, tração sobre densidade da corda Y. Se o exercício falou que eles estão submetidos à mesma tração, posso cancelar. E temos que 1 sobre a densidade da corda Z é igual a 4 sobre a densidade da corda Y. O exercício nos deu a densidade da corda Y, né? Então, 1 sobre a densidade da corda Z é igual a 4 sobre 6. Fazendo produtos cruzados, ou invertendo os dois lados, se você preferir, densidade da corda Z, 6 quartos, ou 1,5 grama por centímetro. Então, lembrando que o exercício tinha fornecido a densidade da corda Y, então agora é só substituir. Então, com isso, chegamos aqui à relação. Aí o exercício ainda pediu, cadê? Passei aqui, né? Densidade da corda Y. Calculamos. E a massa em gramas. Então agora vamos calcular a massa. Densidade linear é massa sobre comprimento. Densidade linear, 1,5, que eu acabei de calcular, é a massa da corda sobre o comprimento de 60 centímetros. Por que eu vou usar centímetros aqui, não metros? Porque a densidade está em grama por centímetro. Fazendo produtos cruzados, nós temos que a massa da corda, quilogramas, 90 gramas. Então, segunda resposta da letra B. Cadê? Então, aqui. Do segmento entre essas duas extremidades, então calculamos a densidade linear e calculamos a massa.
Então, tudo resolvido aqui. Questão de número 9. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Então, um tubo sonoro fechado, nós temos algumas características aqui que são importantes. Primeiro, ele só forma harmônicos ímpares. O comprimento do tubo é o número do harmônico vezes lambda sobre 4. São particularidades desse tubo. Aí ele diz o seguinte: a menor frequência de ressonância é 135 Hz. Isso é o correspondente ao primeiro harmônico do tubo. Considera a velocidade na cavidade, 360, e ele quer saber se o tubo estiver de acordo com as especificações. Lembre que a profundidade da cavidade, que é um tubo, seria de 30 metros. Para o tubo fechado, frequência N vezes V, não sobre 2L, sim sobre 4L. Essa é a particularidade do tubo fechado. Então, se ele formou 135 Hz, como o primeiro harmônico, porque ele falou a menor frequência é N vezes V, que é 360 velocidade, dividido por 4 vezes 30 metros. Bom, se nós tivermos essa característica aqui, o tubo está de acordo com as especificações, tudo bem? Só que aí, se nós percebermos aqui, né, a menor frequência que o aparelho mediu. Então, ele mediu, mas essa não é a menor frequência do túnel. Tá? Por que não? Quando eu trabalhar com o primeiro harmônico, eu vou ter aqui, veja que essa igualdade aqui é falsa. Bom, então esse aparelho, ele não está medindo o primeiro harmônico. Porque se o túnel não, desculpe, se a cavidade estiver de acordo no primeiro harmônico, ele teria uma frequência de 360 dividido por 120. Essa cavidade teria uma frequência de 3 Hz. Então, o primeiro harmônico seria de 3 Hz. O aparelho mediu 135. Um detalhe importante: 135 é um múltiplo de 3. É 45 vezes 3. Então essa frequência aqui, apesar do exercício ter falado a menor, mas não a menor possível, a menor que o aparelho mediu. Então, ele mediu o 45º harmônico. Qual será o próximo harmônico? Lembra que o tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Então, a próxima frequência, que é o que o exercício está pedindo, será do 47º harmônico. De novo, como que eu cheguei nessa conclusão do 45º? Basta verificar que 135 dividido pela frequência fundamental é 45. Então isso aqui é um múltiplo da frequência fundamental. 45 vezes ela é o 45º harmônico. O próximo harmônico será o harmônico ímpar de número 47. Então a próxima frequência será 47 vezes 3. 47 vezes 3 será igual a 141 Hz. Essa será a próxima frequência que o aparelho consegue medir, que seria do próximo harmônico. Resposta para a pergunta do exercício: 141 Hz, gabarito letra C. E a última questão, ainda falando de cordas sonoras, né?
A força tensora sobre uma corda e sua densidade linear são aspectos relevantes para que se possa determinar o valor da velocidade de propagação de um pulso mecânico nesse meio. Na figura abaixo, o Ft representa a força tensora, μ a densidade linear do meio e V a velocidade de propagação do pulso. E aí, mais uma vez, equação de Taylor. Para a situação da corda instalada, como mostra a figura, assuma que o comprimento de onda seja muito maior que o deslocamento transversal máximo. Aqui, ele está sugerindo o primeiro harmônico. Vamos ver se confirma essa informação. Considere inicialmente uma força tensora de intensidade F seja aplicada no cabo, produzindo uma onda estacionária de frequência F e comprimento de onda lambda. Para se obter uma frequência 3 vezes maior, velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Para se obter uma frequência 3 vezes maior, o que eu preciso? Se a frequência vai ser multiplicada por 3, o comprimento de onda é o comprimento da corda, ele não muda. Então, a velocidade vai ser multiplicada por 3. Mantendo-se constante o seu comprimento de onda, seria necessário aumentar a massa do bloco. Vamos lá. Velocidade, raiz quadrada da tração sobre densidade linear. Para a velocidade aumentar 3 vezes, tá? Então, se eu penso aqui, o que faria a velocidade aumentar 3 vezes? Seria aumentar a tração 9 vezes. Por quê? 9t, se eu tiro a raiz de 9, vai dar 3, ou seja, a velocidade 3 vezes maior. Então, a massa do bloco é o que determina a tração, porque a tração aqui na corda é correspondente ao peso. Então, se eu quero que essa tração seja 9 vezes maior, por que a tração teria que ser 9 vezes maior? Porque a raiz quadrada de 9 dá 3 e eu quero aumentar a velocidade 3 vezes. Então, nós teríamos que ter a massa do bloco 9 vezes maior. Se a frequência se tornou maior, velocidade maior, eu tenho que um som de maior frequência é um som mais agudo. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Alternativa letra D. Finalizado a sessão. Se gostou, dá um joinha, se inscreva para ficar sabendo quando que novos vídeos de resolução serão adicionados ao canal. Muito obrigado e espero tê-los ajudado.